Então vamos lá. Olha, antes de começar a responder a pergunta, eu queria comentar um outro negócio aqui. Eu já estive, só de passagem, eu estive comentando aqui tempos atrás o preceito do chefe da escola de roteiristas de Hollywood, John Howard Lawson, que era um comunistão e que ensinava os camaradas a como servir o comunismo através do cinema. E ele dizia o seguinte: não façam filmes comunistas, façam filmes normais que tenham uma ou duas mensaginhas comunistas no meio, que daí você vai funcionar pelo efeito do número. A coisa vai aparecer por tantos lados que você não vai sentir que há uma propaganda atuando sobre você. Não é isso? E hoje me ocorreu um exemplo que eu já tinha percebido antes, mas me lembrei hoje. Você assiste o filme O Senhor dos Anéis. Tem uma cena em que está um monstro, um fantasmão perseguindo os anõezinhos e o Gandalf, né? E daí eles vão atravessar uma ponte e o Gandalf se coloca lá e diz: "You shall not pass." Sabe o que é isso aí? É a frase da famosa Dolores Ibárruri, passionária, na Guerra Civil Espanhola: "No passarán." Isso apareceu em vários outros filmes. Alguém me citou aí 2 outros filmes, não me lembro, tinha 2 outros filmes. É fácil, isso aí deve ter aparecido centenas de vezes, né? Então, assim, no passarán quer dizer, aquele que diz no passarán está se opondo a um monstro. E qual era o monstro? O monstro eram os rebeldes franquistas, não é isso? Na verdade, os franquistas não eram flor que se cheire, porém, os comunistas eram menos ainda, porque já tinham matado 17 mil padres e freiras, pelo fato de serem padres e freiras. Você imagina que tipo de gente boa é essa, né? E depois que o Franco ganhou, os franquistas ganharam a guerra, né, eles fizeram uma musiquinha com o título de "Ya hemos passado", já passamos. Então os caras mereceram isso, né? Mas esse "no passarán" voltou a ser usado no Brasil, recentemente, né, dirigido aos bolsonaristas, "no passarán", né? Então, enquanto essa coisa continua sendo usada assim, você está evocando, né, uma guerra comunista na qual você se torna um militante na mesma hora, sem nem perceber, né? Quer dizer, você já sabe que aquele a quem você diz "no passarán", esse é o inimigo. Portanto, o Bolsonaro se parece com aquele fantasma que o Gandalf estava enfrentando naquele momento. Balrog, exatamente. Bom, dito isto, passamos aqui às perguntas. Jonathan Schultz pergunta: pode ser que o desenvolvimento tecnológico científico esteja atrelado à qualidade da língua e de seus falantes? E se está, não é isso? Se o desenvolvimento tecnológico científico está atrelado à qualidade da língua e de seus falantes, está muito mais do que as pessoas conseguem imaginar, não é isso? Eu me lembro no livro da Gramática Latina do Napoleão Mendes de Almeida, eu li isso quando eu tinha uns 14 anos, a coisa me impressionou muito. E ele dava ali os depoimentos de 3 matemáticos estrangeiros, se eu me lembro, era um alemão, 2 italianos, que eles diziam assim: vocês aqui no Brasil estão ensinando matemática demais, você precisa ensinar menos matemática e mais latim. Por quê? Né? A língua latina desenvolve a sua compreensão do mundo. A matemática não desenvolve, meu filho. A matemática é uma ciência puramente formal que não tem assunto. A matemática não fala de nada. Matemática e lógica não falam a respeito de nada, né? Então, bom, ela pode desenvolver a sua capacidade de criar esquemas ou de perceber esquemas, mas apenas esquemas. Quando você vê filósofos que são, por exemplo, grandes lógicos e grandes matemáticos, como Bertrand Russell, praticamente tudo que o Bertrand Russell escreveu a respeito do que quer que fosse era besteira, né? Ele, assim, quando ele era da direita, ele propôs um bombardeio atômico preventivo na União Soviética. Queria matar todo mundo, né? Depois passou para a esquerda e fez aquele ridículo julgamento de crimes de guerra no Vietnã, mostrou que os americanos eram os malvados, os Vietcong eram os bonzinhos, ou seja, um idiota completo,
né? E tinha ideia sobre tudo, o casamento e a moral, deu palpite sobre tudo, sempre besteira, né? Tudo que ele escreveu em matéria de filosofia, nada se aproveita, inclusive a história da filosofia ocidental dele é uma porcaria. Porque você vê ali que ele realmente não entende os filósofos. O capítulo dele sobre Hegel é uma das coisas mais horríveis que eu já li. Eu também não sou um grande apreciador de Hegel, mas ele deprecia o Hegel da maneira errada, assim, se sentindo superior. Tá entendendo? Aqui, uma coisa que eu notei aqui nos Estados Unidos foi exatamente isso. A matemática que eles... Quando vieram meus dois filhos, o Pedro e a Leila, né? Eles notavam que a matemática que estavam ensinando para eles aqui era muito elementar demais. Era uma coisa que eles já tinham aprendido 3 ou 4 anos antes no Brasil. E, ao mesmo tempo, o ensino da língua era muito mais desenvolvido. Os caras estavam lendo Shakespeare. Eles leram mais livros aqui do que tinham lido a vida inteira no Brasil. Liam clássicos e tinham que aprender a escrever e aprender a falar em público. Né? Você está entendendo por que os Estados Unidos têm mais desenvolvimento científico do que o Brasil? Por causa disto. Essa idolatria da matemática e da ciência é uma estupidez, essa é coisa de gente burra. Não é isso? Então, também, tudo que nós entendemos sobre as origens da ciência moderna, quer dizer, na Renascença surge uma rebelião contra misticismo, contra superstição, e veio o mundo da racionalidade. Isso é uma besteira, meu Deus do céu. Aquela época foi a época da macumba, da alquimia, da astrologia. Aí foi o maior florescimento de astrologia da história humana, século XVII. Né? E assim, os astrólogos e alquimistas eram conselheiros das rainhas, meu Deus do céu. Tinham poder. Né? Os reis não faziam nada sem consultar o horóscopo, meu Deus do céu. Isso acontecia na Idade Média. Ninguém ligava para a astrologia na Idade Média. Você vai lá ler os filósofos medievais, né? Santo Alberto, Santo Tomás, Duns Scott. O que eles falavam de astrologia? Se falava 2 linhas, era muita coisa. Né? Então, não estava interessado nisso aí. Agora, a mania da astrologia veio justamente na origem da ciência moderna. Depois você tem que esconder isso aí, fazer de conta que não existe. Então o que fizeram? Por exemplo, os escritos do Newton sobre esses assuntos, os caras sumiram com isso durante 3 séculos. Depois foi o economista John Maynard Keynes que comprou lá um lote, um leilão, comprou um lote de coisa, foi ler e descobriu que era tudo macumba, que era o assunto preferido do Isaac Newton. Né? Não estou falando isso, não é falar mal do Newton, não. Newton, admito que era um gênio. Isso é um gênio na alquimia, como era gênio e tudo mais. Mas ele não era um cientista puro no sentido atual, era um macumbeiro mesmo. Hoje em dia existem vários livros sobre isso. Newton, The Last Sorcerer, O Último Feiticeiro. Né? Saiu vários livros desse tipo. Então hoje não dá para ignorar mais, mas isso durante 3 séculos ficou enterrado. Né? Então, mais dia menos dia vamos descobrir, né, as macumbas de vários outros cientistas. Né? Então, vamos lá. O mesmo Jonathan pergunta: a linguagem matemática seria literária ou científica? Nem uma coisa nem outra, é uma linguagem formal. Matemática e lógica são linguagens sem assunto, elas não estão falando nada a respeito de nada. Eles são apenas esquemas de relações lógicas possíveis. Então não tem assunto. Se não tem assunto, não é nem literário nem científico, é um outro negócio. Mateus Serra Trindade: qual a importância do estudo da poesia e do latim para quem quer dominar a língua pátria? Importância absolutamente vital. Por quê? A linguagem poética é a forma mais elementar, é a forma primeira de todas as linguagens. Você vai encontrar, por exemplo, civilizações inteiras que não tinham a noção da física ou da matemática, então, mas linguagem poética todas tinham. Porque a formação da cultura começa com a narrativa das origens da comunidade. E essa narrativa é a linguagem poética, pura e simples. Você procura os nossos índios aí do Xingu, né? Tem a narrativa da terra sem mal, que eles viviam num lugar paradisíaco, daí alguém abriu um buraco, eles caíram para essa terra aqui, começaram a sofrer e tal. Né? Toda tribo indígena tem isso. Então, vamos dizer, uma civilização, cultura que seja tão primitiva que não tenha poesia, não existe. Não existe. É isso. João Paulo de Vasconcelos Barreto: como deixar de ser um problema para si mesmo?
O que pode ser feito todos os dias para resolver isto? Bom, isto, durante uma certa fase da vida, será realmente o seu maior problema. Quer dizer, cada um de nós é um problema para si mesmo. Não é isso? Eu não conheço nenhuma fórmula para resolver isso aí. Isso aí a gente tem que praticamente aconselhar pessoa por pessoa, de acordo com o tipo de problemas que ela tem com relação a si mesma. Eu vejo que a quase totalidade das pessoas que eu conheço fazem perguntas idiotas a respeito de si mesmos, porque eles veem qualidades nos outros e querem desenvolver neles mesmos aquelas qualidades e acham que não tem e ficam se acusando e se criticando. Essa autocrítica é a maior perda de tempo que existe. Você quer saber quais são os meus defeitos? Eu digo, o que você vai fazer com os seus defeitos? Eles vão servir para quê? Para que você precisa saber? Eles não precisa saber. Não é isso? Você faz o seguinte, você pega os ensinamentos de Jesus Cristo e tenta aprender com aquilo. O que mais precisa? Não precisa mais nada. Agora, se você quer aprender com todo mundo que dá um palpite, você transforma em seu professor, você está lascado, meu filho. Né? Você tem que aprender com pessoas que você confia. Se você não confia em ninguém, confia em Jesus Cristo, pronto, já resolve o problema. Não é isso? Não arrume conselheiros que te humilhem. Não arrume conselheiros que te diminuam. O sujeito começou a te diminuir, você sai correndo. O sujeito quer corrigir os seus defeitos, saia correndo. Converse com pessoas que te ajudam, que te fortalecem, que te querem bem, que você sente que a pessoa te quer bem. Né? Se é assim, você conversa, ouve o conselho. Se não é isso, vai embora. O mau conselheiro é a pior coisa que tem no mundo. E a quase totalidade das pessoas é mau conselheiro. Não é isso? Eu, ao longo da vida, eu só tive um conselheiro que eu levei a sério, que foi o Dr. Miller. Porque o Dr. Miller, ele era um homem de tão bom coração como raramente... Não, na verdade, nunca encontrei outro que fosse tão bom quanto ele. Ele não era um homem religioso de jeito nenhum. Mas ele era um cara assim que... Ele era psicólogo clínico e... Por exemplo, eu lembro que o meu irmão foi lá um dia, explicou os problemas para ele, o Miller falou, você não tem nenhum problema psicológico, você precisa de uma namorada, vem aqui tal dia que eu te arrumo uma namorada. Ele arrumou uma namorada para o meu irmão. Né? Você quer que qualquer um que faz isso? Não. Né? Esse é o homem que tem amor ao próximo. Né? Assim, o número de vezes que os meus galhos que ele quebrou para mim, né? O dia que eu estava me queixando lá do... Meu serviço está muito chato no jornal. Então, ele falou, vou contratar você para escrever um livro para mim. Né? Nunca completei o livro, mas foi uma delícia. O que eu aprendi ali foi uma coisa. Ele estava dando um curso, ele era argentino, né? Então ele falou, eu não domino a língua portuguesa, então você vai lá, ouve a minha aula e você escreve aquilo em português. Né? E assim por diante. Então... Só ouça conselhos de pessoa que você sente que gosta de você, que te respeita, que quer o teu bem. Se sentir humilhado um pouquinho, saia correndo. Né? João Guilherme Leite Cabral. Como saber a que classe social pertence? Você tem que perguntar de onde saiu o meu dinheiro. Se você vive de vender a sua força de trabalho para um outro sujeito, você está na classe proletária. Mas você pode, por acaso, viver, vamos dizer, numa situação intermediária, onde você não está vendendo a sua força de trabalho físico, mas está vendendo alguma habilidade específica que você obteve, tá certo? Sem ter que fazer força física, sem ter que mexer em nada físico. Então, provavelmente você pertence à classe média. E se você vive das rendas de algum investimento, você está na classe capitalista, mesmo que seja uma coisa, como é que se diz, modesta. Se por acaso você é um servidor do Estado, do município, você está na burocracia. A burocracia não é nem proletária, nem capitalista, é outro negócio. Não é isso? Às vezes se mistura com a classe capitalista, mas não é a mesma coisa. E, claro, pode haver uma análise melhor do que essa, mas mais detalhada. Talvez eu dê uma aula sobre isso. Mas hoje não. Tenho que parar por aqui mesmo. Antônio Pavese Neto. Constante contato com a literatura leva ao aumento da qualidade do referente no esquema de signo, significado de referente.
Bom, não sei se deve, mas deveria levar, porque à medida que você vai aprimorando o seu conhecimento da linguagem, o que você está fazendo é o seguinte: você está saindo daquele esquema de puro signo e significado, tá entendendo? O referente não faz parte da linguagem. O referente é uma coisa, um ente ou uma situação fora da linguagem a qual você está se referindo. Se você fala a palavra vaca, tem o som vaca, tem o grafismo vaca. Né? Se você procurar no dicionário, está lá explicado o que é uma vaca. Mas uma vaca não é nem uma coisa nem outra. Uma vaca é um bicho que existe, né? Não é naquilo que você escreve e não é no dicionário. Ela não existe na linguagem. Né? Ela existe no mundo. Existem coisas que parecem mais abstratas, mas também existem no mundo. Por exemplo, se você disser, sei lá, o Esporte Clube Corinthians Paulista, né? Ele não é um bicho, ele não existe como coisa física, né? Mas ele também não é nem apenas um signo e significado, ele é algo que existe no mundo real, né? E assim por diante. Você sempre procurar aquilo que eu estou falando se refere a quê no mundo real. Isso que se chama o referente. Agora, o problema é o seguinte: você só consegue se referir ao referente através de palavras. Mas não quer dizer que ele seja uma palavra ou que ele possa ser apreendido totalmente através de palavras. Nós entendemos as nossas palavras porque nós vivemos num mesmo mundo e temos experiências parecidas. Não é isso? Bom, todo mundo já viu o céu, todo mundo já sabe o que é água, todo mundo sabe o que é pedra, todo mundo sabe o que é bicho, né? Todo mundo sabe o que é dor, sabe o que é prazer, sabe o que é alegria, sabe? Nós temos assim, uma multidão de experiências em comum que para nós não são dizíveis. Você conseguiria expressar toda a sua experiência em palavras? Claro que não. Mas quando uma pessoa conversa com você, o fundo de experiência é o mesmo. E por isso que ela te entende. Então, a pior ilusão é você cair nessa história com os linguistas, dizer que tudo é linguagem e a linguagem nos envolve. Conversa mole, meu Deus do céu. Né? Essa história, Deus do céu. Cara, não, tudo que num livro, o livro não significa nada fora da linguagem. Digo, é? Só existe linguagem, né? Então, sei lá, você está viajando num país, você quer comprar uma salsicha, você não sabe falar salsicha. Né? Em alemão tem 40 palavras diferentes que dizem salsicha. Wurst, Bratwurst, né? Você não sabe nenhuma delas. Você não é capaz de chegar na mercearia e mostrar para o sujeito ali o que você quer. Né? Ele sabe que é salsicha, você também não. Você não sabe o nome. E ele não sabe como é o nome da salsicha na sua língua. Mas você conhece a salsicha. A salsicha é o referente, pô. Deu para entender? Toda a nossa linguagem está rodeada de milhares de referentes possíveis. E é por isso que nós entendemos a linguagem. Não é a linguagem que está nos fazendo entender as coisas. Não. Ao contrário. Não é isso? Então, Jonathan Schultz, novamente. Poderíamos dizer que a linguagem literária é aquela onde a linguagem está no seu mais alto nível de potência, sem sombra de dúvida. Ela é isto. A linguagem literária é a mesma língua geral, é a mesma língua de todo mundo, apenas elevada ao seu potencial máximo. Né? Como diz o Mallarmé, dar um sentido mais puro às palavras da tribo. Né? Quer dizer, você dizer as coisas de maneira que as pessoas sintam o que você está falando, de maneira que elas tenham um acesso mais rico ao referente. É essa a diferença entre um grande escritor e um escritor medíocre. O escritor medíocre só está te falando palavras. Ou seja, ele imita modos de dizer que ele aprendeu com o seu grupo social. Então, aquilo é apenas a comunicação dentro de um grupo. Não é isso? Claro, a comunicação dentro do grupo serve para alguma coisa, mas eles estão apenas se identificando uns com os outros. Então, você é do meu time, né? Você não é, você é amigo e não é inimigo. É só isso que você está fazendo, você não está falando a respeito de nada. Mas quando chega na literatura, você sai dessa esfera da comunicação puramente social e você está comunicando coisas do mundo real, meu Deus do céu. E que as pessoas te entendam é um verdadeiro milagre. Porque a linguagem não contém isso aí. A linguagem abre você para coisas que estão infinitamente além dela. Não é isso? E isto, a maior riqueza da linguagem literária é isso. Isso a linguagem científico-técnica não pode ter de jeito nenhum.
né? Nela, cada palavra só tem um significado estável, que é o mesmo para todo mundo, e as pessoas se entendem por causa disso.